Nós vivemos em um tempo estranho, no qual é mais importante parecer do que de fato ser, e é aí que todo um problema bem profundo surge. Bom, meu nome é Leonardo, e antes de eu começar esse vídeo, eu peço a você que me acompanha que se inscreva no canal, deixe o like e também não deixe de me seguir nas outras redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo. Entre ser e parecer, esse é um problema moderno, né, que assola, acho que de forma universal a todos, né? É realmente um desafio constante se manter coerente nos dias de hoje, dado quão importante, de uma certa forma, é essa visibilidade que todos nós temos devido às redes sociais, né? E o quanto isso nos impacta positivamente e negativamente, não dá para se esquecer disso. Que é exatamente por isso que acaba sendo problemático, pois essa desconexão vem, pois às vezes se torna benéfico ser isso, né? Parecer aquilo que você não é. Por quê? Às vezes é rentável, às vezes traz um público, às vezes gera likes, gera uma aprovação que é satisfatória e recompensa muitas das vezes. Não apenas falando de conteúdo online, mas de todo tipo de coisa, né? Traz uma recompensa logo. Por isso que de fato acontece na prática. Mas essa busca por aprovação externa, essa desconexão que gera, consequentemente, pela falta de coerência, vou colocar assim, entre você ter que meio que se forçar a pretender e o seu, de fato, o real ser, gera uma dinâmica bem complicada, pois à medida que essa distância aumenta, e isso ela aumenta à medida que isso basicamente é um personagem que você cria, é um teatro que a vida basicamente no qual nós todos participamos. No entanto, as redes sociais exacerbam isso, né? Não é só sobre aqueles momentos que são expostos, aqueles recortes, aquele momento congelado, né, que é exposto nas redes sociais. Não, a vida é muito mais do que isso, ela realmente tem nuances tremendas, né? E a maior parte das coisas realmente relevantes, as construções genuínas que são feitas, que dão substância a todo o restante, são coisas que ninguém vê. É o trabalho invisível, aquilo que você faz quando ninguém está olhando. E é o que de fato importa. Isso não é instagramável, não é algo que você consegue jogar nas redes sociais. Talvez de uma forma ou outra, de forma um pouco criativa, mas por parte do tempo não. E novamente, é como, sei lá, você falar de ir bem na faculdade para não tirar boas notas, ou o real resultado não vem de você só ir bem nas provas e ter aquilo assim é o ponto final. O que vem o resultado, o que traz resultado é o estudar quando ninguém vê, né? Às vezes você passa algumas madrugadas virando, lendo, fazendo exercícios, dependendo da sua área de atuação, é realmente sobre se empenhar. Ou se você, sei lá, quer ter uma boa aparência física, não é só sobre ir na academia e treinar lá, não. Na verdade, a parte mais importante, seguindo a ciência, acaba sendo o seu descanso e sua dieta, ou seja, se você não faz o que precisa ser feito, que ninguém vai ver, você não vai ter o resultado esperado. E é sobre isso exatamente essa reflexão. Pois, a maior parte do tempo, aquilo que se faz que é de fato relevante, ninguém vai ver, ninguém vai apreciar, ninguém nem sequer consegue fazer isso, pois é chato. Não é algo que é publicável, não é algo, às vezes, como colocar assim, prazeroso ou gamificável muitas vezes. Pode ser, mas existe uma criatividade, existe mesmo um esforço para que seja assim, mas na maior parte do tempo não é glamouroso esse trabalho, mas ainda assim precisa ser feito. Então, isso é parte do processo. E novamente, essa busca excessiva por aprovação que é meio que fruto do excesso de exposição que todos nós estamos sujeitos nesse dado momento, nos torna meio que reféns dessa dinâmica, né? Pois à medida que você precisa demonstrar algo que você não é, você cria uma incoerência nos seus atos, pois você vai inevitavelmente estar sendo forçado a fazer coisas que você não quer apresentar nem como você de fato deseja, para continuar parecendo ser aquilo que você genuinamente não é, ou seja, é como se você criasse um personagem para si mesmo e meio que se obrigasse ao longo do tempo a entrar cada vez de forma mais profunda nele, ou seja, você cria uma desconexão de personalidade, você cria um problema aí que pode ser algo bem sério ao longo do tempo, ou seja, a pergunta genuína é, vale a pena fazer isso? Mesmo que seja rentável, mesmo que isso atraia a atenção talvez desejada, realmente é algo que vale a pena trocar o recurso mais precioso que todos nós temos, que é a própria vida, em algo que não de fato agrega valor genuíno, que de fato não é aquilo que se de fato deseja da própria vida, né? Vamos colocar assim. Pois é sempre meio que uma visão necessário ter esse anseio por algo maior e agir de forma correspondente. Caso contrário, você se perde nesse personagem, nesse teatro que é a vida, e você vai realmente usar uma máscara que é meio que criada por outros e você a coloca para agradar outros. E o pior de tudo é isso, é que nem você mesmo vai estar satisfeito com isso, mas sim realmente vestindo um vestimento que nem sequer é sua. Ou seja, é um problema que precisa ser compreendido, finalmente entendido, para que não se caia
essa armadilha real, né? Que é essa busca por validação, essa busca por aprovação, que lá no fundo cria e gera cada vez mais problemas. Pois essa coisa como um todo é extremamente complicada, né? Mas como corrigir isso? É que ser de verdade exige uma determinada coragem, existe um esforço, não existe esse empenho em realmente buscar essa coerência, em se questionar, em realmente ir a fundo, mas não nada além de você mesmo, realmente se questionar genuinamente e ver se o que você faz é coerente com aquilo que você anseia de fato. Novamente, a introspecção, a reflexão é sempre uma chave, pois se você cai naquela dinâmica, né, que é o que acontece na prática muito por aí, no qual as pessoas vivem de modo que elas fazem coisas simplesmente para colocar nas redes sociais, no qual se viaja para determinados lugares pensando simplesmente se aquilo é instagramável, se é publicável na sua respectiva rede social, para ver se aquilo vai pegar bem no momento que você publica aquilo. Ou seja, isso tem um genuíno significado, não é sobre a experiência em si, é sobre como os outros vão ver aquilo, tem um ponto superficial e materialista mesmo, toda coisa se torna, se isso for levado a fundo, isso realmente torna a vida sem significado, vira realmente essa vitrine que depende exclusivamente do que os outros vão pensar a respeito, não do que você de fato vivencia, de como você interpreta as coisas, de como você extrai o valor daquilo. Então é uma existência que precisa ser analisada, um comportamento que precisa ser analisado, pois caso contrário levará a uma existência que às vezes não vai ser uma das melhores ou mais saudáveis também. Pois realmente o mundo meio que aplaude aquilo que parece, mas só você mesmo vai viver o que é, né? Ninguém vai se colocar nos seus pés e de fato ver saber o seu dia a dia, ver os pontos, realmente o trabalho é invisível, né? Então é necessário se questionar sobre isso, pois entre ser e parecer a escolha meio que óbvia, né? É necessário sempre escolher ser, caso contrário você pode enganar o mundo, mas apenas sendo é que você vai ter genuína plenitude e felicidade, caso contrário você vai viver essa vida no qual não tem muito nada além daquilo que se expõe. E normalmente é uma máscara que cai, e que quando ela cai às vezes pode não ser a melhor das experiências. Essa é a reflexão que eu deixo com vocês hoje, e se vocês gostaram do vídeo, peço a você que me acompanha aqui, se inscreva no canal, deixe o like, e também se tiver sugestões de tópicos para ser abordados aqui, livros também, pode deixar nos comentários que eu vou estar analisando, e a gente se vê no próximo vídeo. Até!